dos Jogos Eternos. Eu queria fazer uma homenagem a um grande líder que nos deixou a semana passada, aos 81 anos, o senhor Mário Travalini, que por muito tempo foi comandante aqui, na época que o Corinthians conquistou alguns títulos e deu início a essas conquistas que não pararam mais. O senhor Mário Travalini hoje está no andar de cima, um pouquinho antes do combinado, né? A gente queria que ele ficasse um pouquinho mais, mas isso faz parte da vida. Então, que Deus o abençoe, dê muita luz a ele, conforto à família, e nós, uma salva de palmas a ele, que tanto fez pelo Corinthians. Salve Mário Travalini. Esse evento está sendo transmitido ao vivo por meio da Rádio Coringão. Nós estamos agora com o programa Debatimão e nós vamos, durante todo esse período, ficar ao vivo, não só pela Rádio Coringão, também pela Sonhos SCCP. Quem quiser acessar esse site, verificar como estão as obras na Arena Corinthians, 24 horas ao vivo, para que vocês possam acompanhar. www.sonhossccp.com.br. Logo, logo nós estaremos lá com uma programação muito especial, que é o Sonhos News. Os detalhes de tudo que acontece aqui no Parque São Jorge, um resumo completo dos principais fatos alvinegros. Então vamos dar início a mais uma edição aqui dos Jogos Eternos. E hoje não é novidade para vocês, nós vamos falar de um jogo que ficou marcado na história do Corinthians. Os mais jovens podem até não acreditar que o Corinthians ficou tanto tempo sem conquistar um título. Pois é, ficamos 23 anos. Mas continuamos, exatamente, não, isso que fazia a prova do corintiano, não é verdade? Até a morte. Mas duas pessoas, dois monstros nessa partida, fizeram com que isso jamais saísse dos nossos corações e das nossas mentes. Vocês já viram, eles já estão aqui, mas, mais uma vez, eles merecem aí a nossa gratidão. Zé Maria e Basílio. Quero agradecer também ao Flávio Ferrari, nosso diretor do Departamento Cultural. Graças a ele, a iniciativa do Departamento Cultural, todas as segundas-feiras, nós estamos aqui com esse evento para que vocês possam conhecer ou relembrar um pouco mais da história do Corinthians e, mais do que isso, perguntar diretamente aos nossos ídolos tudo aquilo que de repente ficou tantos anos na garganta e queria perguntar, agradecer e tudo mais. Vamos começar aqui pelo Pé de Anjo, era assim conhecido? Liga o microfone aí, Basílio. Basílio que chegou aqui no Corinthians, meio que né? Só com uma missão um pouco difícil, né, Babá? Você tem que substituir o Rivelino. Nada mais, nada menos do que isso, né? A partir daí, você teve um jogo memorável que nunca mais saiu da memória de todo mundo. Nós vamos falar muito sobre esse jogo. Mas, em primeiro lugar, chegar no Corinthians para substituir o Rivelino. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês, né? Vocês não sabem o prestígio que é para nós, para mim e para o Zé Maria, ter este encontro com pessoas que a gente é sabedora, que não estavam com nós naquela conquista, mas que os pais, os avós puderam participar, vocês. Mas a mim foi uma missão muito difícil. Você veja bem, o Rivelino tentou me trazer aqui por 2 vezes, né? E 2 carnavais eu praticamente tentei aqui escondido, igual o Zé está aqui com boné e tudo. Não adianta. Quando eu me apresentei na Portuguesa, meu material foi recolhido, porque a Portuguesa não queria me vender, né? E por eu ter tomado essa atitude de também vir negociar. Mas para quem tinha uma ansiedade de muitos anos, né? De criança, em poder estar aqui dentro do clube, isso para mim foi muito importante. Mas eu cheguei num momento muito crítico até, né? Eu não acreditava de tantos jogadores que o time tinha, e de repente parece que de 76 em diante que começaram o planejamento. Mas para mim foi meio crítico a minha chegada, porque eu falei, faz um coletivo e você sai e ainda tem outro coletivo, ainda tinha jogadores do lado de fora, né? Uhum. Então isso daí era muito difícil e eu já cheguei pisando e já querendo ir embora, porque não era admissível, né? Acho que de 76 em diante começou um planejamento, aí sim, né? Aí a gente já tinha confiança
necessária para estar aqui no clube. Tua história foi escrita em 253 jogos aqui pelo Corinthians e alguns gols, mas um valeu por toda a carreira, por toda a história, por tudo que você já fez. Já já nós vamos falar muito sobre isso, até porque o pessoal é que vai fazer a pergunta, não sou eu não. Eu não pergunto quase nada. Agora, tem um cidadão aqui que ele só era conhecido por Super Zé. Não sei por que você era conhecido por Super Zé, porque jogar com o supercílio arrebentado, com a camisa suja de sangue, não é para qualquer um. Vem cá, Zé. Mais uma vez, uma salva de palmas aí para o nosso grande Super Zé. Lateral direito da seleção brasileira, do Corinthians. A semana passada nós mostramos o jogo contra o Fluminense, naquela invasão lá no Rio de Janeiro. Esse moço aqui cobrou o último pênalti, não foi fácil, era uma responsabilidade tanto, né, Zé? Sem dúvida. Boa noite a todos, é um prazer enorme agradecer a vocês, agradecer ao clube por estar nos dando essa nova oportunidade, né? Pra gente é um segundo sonho, né? Voltar a rever a conquista de 77, mas eu tive sim a participação em 76, acho que foi, como o Basílio disse, o início de uma arrancada, né? Que foi aquela vitória contra o Fluminense, nos pênaltis. E nós temos uma história mais ou menos parecida, né? Porque eu também joguei na Portuguesa, a minha saída da Portuguesa foi complicada, né? Pelas atitudes dos diretores. A Portuguesa é complicado para entrar, para sair, para ficar na primeira divisão, não é verdade? Coitados, para eles tudo é complicado, né? Sem dúvida. Mas o seu Durva, como grande corintiano, acho que foi muito mais forte, conseguiu me trazer para cá e o meu sonho continua se realizando ainda. Tá certo. A falta cobrada em 77 também saiu da lateral direita e o Zé fazia parte. Já, Zé, todo mundo vai te perguntar como é que foi, o que você sentiu, como é que foi jogar com aquela camisa toda suja de sangue, o médico falando sai, você fala não saio, e muita coisa. Então, todo mundo prepare as suas perguntas, senta lá, Zé, que a gente vai daqui a pouco dar início a essa rodada. Eu quero avisar a todos, vocês devem ter recebido um ticket quando vocês entraram. Isso aí é o seguinte: esse evento também é patrocinado pela loja Todo Poderoso Timão oficial aqui do Parque São Jorge. Ao final, nós vamos sortear 10 daqueles cupons. Isso vale um presente que vocês vão retirar ali na frente, tá certo? Se vocês não ganharem nada, não tem problema. Esses tickets valem como um desconto na compra de qualquer produto que não esteja na promoção. O Nelsinho está lá, vai atender, e vale a pena dar uma passada na loja, tem produtos maravilhosos, não tem como não ir naquela loja e não trazer alguma coisa, alguma lembrança. Então, por favor, visitem, para quem não conhece, dá uma passada lá, para quem já conhece, vamos voltar e prestigiar aí a loja oficial Poderoso Timão, aqui do Parque São Jorge. Então, ao final, nós vamos sortear, e, portanto, guardem aqueles tickets, tá certo? E eu quero agradecer também a todos que colaboraram com 1 quilo de alimento, lembrando que esses alimentos serão doados a uma entidade. Portanto, é uma ação social também. O evento de hoje ele é um pouco especial. Falar desta conquista de 77, eles dois têm assim propriedade para isso, é emoção pura, a flor da pele. Quem viveu naquele outubro de 1977, acho que era dia 13 de outubro de 1977, sabe exatamente o que eu estou falando. Aqueles mais jovens talvez não consigam entender o que foi aquela emoção. Por isso, nós vamos assistir agora a um filme que conta mais ou menos como foi essa história, com depoimentos, com muita coisa bacana, muita emoção. Após o filme, nós vamos então abrir essa rodada de perguntas aos nossos ídolos. 23 anos em 7 segundos é um documentário que conta exatamente sobre essa história, tudo o que aconteceu em 1977. 23 anos sem conquistar nada. Acho que o capitão nessa época não ganhava nem no par ou ímpar para escolher campo ou bola. A fase não era fácil. Mas os deuses do futebol resolveram que a partir dali nós não ficaríamos nem um ano sem conquistar pelo menos um título. Então, a partir de agora, vamos conferir aí no oferecimento da loja Poderoso Timão oficial aqui do Parque São Jorge, 23 anos em 7 segundos. Bacana, muito bom. Ela já é quase uma senhora de 40 anos, quase 40 anos.
Mas ela não perdeu a imponência, não perdeu a beleza, e não podiam ter escolhido um tamanho melhor para tudo aquilo que a gente esperava. E o melhor de tudo é que os deuses do futebol poderiam ter escolhido qualquer outro jogador para marcar essa história, para fazer dessa jovem senhora aqui eterna, aqui no memorial. Dos pés do Zé Maria, Vladimir podia ter ficado na história, Vaguinho. Mas quem ficou para a história, dos pés do Zé Maria, foi o Basílio. Uma salva de palmas. Eu quero agradecer a produtora Canal Azul, na pessoa do Rico, que fez esse filme maravilhoso, e também a todos os colaboradores. Vamos começar então agora com aquela sessão de perguntas. Eu sei que vocês devem ter aí muita coisa na cabeça para perguntar. Vou convidar Zé Maria, vem para cá também, Basílio, por favor, fica aqui no meio. Eu vou pedir, quem tiver pergunta, vem aqui, por favor, que aí a gente vai conduzindo isso. Lembrando que ao final eu vou sortear 10 presentes para vocês retirarem lá na frente, que é um oferecimento da loja Poderoso Timão, loja oficial aqui do Parque São Jorge, tá certo? A pergunta, você fala o nome e faz a pergunta e direciona ou para o Zé ou para o Basílio. Primeiramente, boa noite a todos aqui. É um orgulho estar aqui presente hoje nessa história, mais uma história do Corinthians, né? Queria agradecer Zé Maria, o grande ídolo do Corinthians, a referência de raça, né? Basílio também, pelo gol, obrigado por ter tirado esse peso das nossas costas, né? 23 anos de luta, né? De garra para conseguir um título, e conseguimos, graças a você, muito obrigado. E eu queria fazer a pergunta, quando você fez o gol, você comemorou com o braço para cima, né? A nossa característica, eu sou jovem, né? Sócrates fez isso, democracia corintiana. Por que você levantou o braço? Bom, antes de mais nada, né, eu vim antes do Sócrates, né? É que nós vivíamos naquela geração minha lá um preconceito muito alto, né? Que a gente acompanhava sobre o racismo nos Estados Unidos, né? Então ali era a minha mão fechada era o poder negro, você entendeu? Por isso que eu adotei de comemorar daquela maneira. Valeu, obrigado. Só um adendo antes da outra pergunta. Vocês estão vendo ali uma arte do gol de 77. O artista é o Marco Souza. Se vocês quiserem depois alguma coisa parecida, na loja Poderoso Timão existem outras que vocês podem comprar. É uma arte muito bonita. Depois vocês podem olhar, tirar fotografia. Isso é para guardar para sempre. Vamos para a segunda pergunta. Seu nome? Oi, meu nome é Sidney. Eu queria agradecer eles, né? Porque eu vivi tudo isso muito. Eu fui na invasão, fui nos campeonatos, até na Libertadores. Mas qual a emoção? É tudo diferente hoje. O estádio com 150 mil pessoas, pô. A emoção, eu tive todas as emoções. Eu não sei dizer qual é a melhor, se é Libertadores, se é aquilo. A invasão para mim foi marcante pra caramba. Puta, foi um negócio incrível, né? Para torcedor e para vocês, como que é? Enfrentar 150 mil pessoas é fácil, né? Naquela pressão, fácil. Agora, Sidney, eu acho que... Primeiro eu queria agradecer. Eu acho que a gente tem que agradecer a esse clube que nos deu toda essa oportunidade. Agradecer os organizadores que fizeram esse evento, que está trazendo e retratando a história dos que passaram por esse clube. A esse batalhador que é o Nelsinho, não sei se ele está aqui presente. Está ali, ó, lá no cantinho, ó. Que está dando essa honra para a gente poder estar assim... apresentando, né, e mostrando alguma coisa que a gente fez. Você praticamente conta a minha vida nesse filme. Eu acho que dos 5 anos eu me lembro a história de Baltazar, de Luizinho, meu pai contava aquelas revistas do Placar. Então hoje, nesses momentos que eu fiquei sentado, eu lembrei a minha vida. A minha vida. E como é gostoso. E como é gostoso exatamente chegar nesse ponto. E poder dizer para os filhos, eu estava lá. Como você está falando aqui para todo mundo. Não tem explicação, não sabemos como dizer a emoção, a alegria, a satisfação. Eu tenho o mesmo prazer que você tem, eu também estava aqui. Estava nessa guerra, nessa luta, batalhando, buscando, vocês torcendo e a gente correndo.
Que beleza. Então não tem explicação, é muito difícil. Eu até hoje não achei uma explicação. É quase como definir o que é ser corintiano, é algo difícil. Por falar em filhos, o Zé Maria continuou com o seu trabalho aqui pelo Corinthians. O Fernando, filho do Zé Maria, presta serviços aqui para o Corinthians, um serviço muito importante na campanha do Tite, nas conquistas inesquecíveis. O Fernando estava lá, e o Fernando está aqui agora, está lá no meio, está quietinho, veio prestigiar o papai. Uma salva de palmas para ele, grande profissional do Corinthians, grande amigo. Valeu, Fê. Obrigado pela presença. Ele está quietinho porque ele tem medo das duas irmãs. Ah, então tá explicado. Ah, esse aqui é fã de carteirinha, não perde uma segunda-feira. Toda segunda está aqui. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de fazer um comentário para depois fazer a pergunta, que seria para o Basílio, né? Vou fazer o comentário primeiro. Eu sou de 1965. Em 77 eu tinha exatamente 12 anos de idade. Eu não enxergava de futebol nada, não sabia nada de futebol. Mas naquela noite, após a conquista, eu morava aqui na Vila Matilde, e numa parte alta do bairro. E quando eu olhei e me deparei com aquela imensidão de... aquilo, só vi aquilo em virada de ano. Aquilo eu conto para os meus amigos, aquilo me arrepiou de tal maneira, eu sozinho ali sobre aquela laje, que eu falei, a partir de hoje eu sou corintiano. Eu me emocionei. Então eu estou contando um episódio de 36 anos atrás, porque hoje eu tenho 48, e estou muito feliz de nessa noite estar aqui dando testemunho para o meu filho, dessa emoção que nós estamos dividindo essa noite aqui. Agora, a minha pergunta é... na verdade, assim, a minha pergunta, o Neto respondeu. Ele falou, olha, existem coisa por trás dos bastidores, entre os jogadores, etc., que jamais terão respostas, né? Mas o que acontece? Naquela expulsão que o Ducílio Vanderlei Busquilha fez no Rui Rei, você imagina que poderia ter sido diferente a história do jogo, e até porque, acho que no ano seguinte, o Vicente Mateus contratou ele para o Corinthians. Então, como que era isso? Como que foi isso? Bom, Basílio, antes você foi tratado quase que como um pastor. Primeiro porque você converteu o rapaz a ser corintiano, e hoje ele vem prestar o testemunho dele, dizendo sobre o amor pelo Corinthians. Aleluia, irmão, pastor Basílio, que fez aí. Então, o que foi dito naquela hora em que o Ducídio não resistiu e meteu um vermelho no Rui Rei? Eu sei o que ele disse. Bom, tudo começou pelo tem um comentário aqui. Ah, olha lá. Bom, tudo começou pelo segundo jogo, né? É que no segundo jogo apitou Romualdo Arp Filho. O Romualdo já estava, acho que no segundo tempo, né, Zé? Quando ele tomou a peitada lá dos jogadores da Ponte, ele foi pressionado. E o de Caio e o Oscar deram-lhe uma peitada e um segurou ele para ele não cair. E, logicamente, estava Ducílio. Tinha diversos outros árbitros que poderiam estar apitando o jogo, que estavam no Morumbi, né? Então, de repente, aquela pressão que eles deram, eles tomaram conta do Romualdo. E, logicamente, aquilo que ocorreu, que tinha o maior número de torcedor que eles ganharam, então eles falaram, bom, vamos tomar conta da partida pressionando o Ducílio. Só que o alemão era totalmente diferente. Tanto é que ele fala, eu estou próximo do lance, ele fala, vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram com o Romualdo. Você entendeu? Tanto é que você vê que o que estava totalmente destemperado foi o Rui Rei. Mas você vê que o que vai aproximando dele é o Lúcio. Porque o Lúcio também falou, você fez a maior loucura. Deixou nós praticamente com menos um jogador. Então, quer dizer, a atitude impensada dele também não prejudicou em nada. Eu acho que vocês puderam ver aí, eu tive o privilégio de acompanhar esse jogo com o Dicá. E antes de começar o jogo, eu falei, Dicá, o resultado normal, vocês poderiam ter um time superior ao nosso. Mas no jogo decisivo, dia 13/10 de 77, resultado normal deu para vocês verem. Eram uns 3-0 para nós, tranquilamente, porque pelo primeiro tempo e o número de defesas que o Carlos fez, logicamente não condiz com aquilo que foi o jogo. Sem contar a bola na trave. Obrigado. Próxima segunda eu te aguardo aqui. Vamos lá, mais uma pergunta. Seu nome? Meu nome é Luiz. Dizer que sou
fã absolutamente desses dois, juntamente com alguns caras que ganharam a Libertadores. Assim, é muito emocionante estar aqui perto deles. E dizer que uma pergunta para o Basílio e uma outra para o Zé Maria. O Basílio, como era jogar no Corinthians com uma pressão, quando o time perdia no Pacaembu, e depois como era jogar depois que o Corinthians foi campeão no ano de 78. Então vamos lá, responde Babá, depois a gente passa para o Zé. Bom, a pressão ela era muito grande, só que existe um porém. Eu não senti como Moisés não sentiu, o Zé Maria, já por ter até vindo da seleção brasileira, não deve. O grupo de jogadores que nós tínhamos em 77 eram jogadores totalmente experientes. Então não se deixava abalar. Eu vou até te citar um caso que nego não é sabedor. No segundo jogo, quando nós perdemos, que nós entramos, não sei se o Zé Maria veio na perua com nós queríamos chegar em casa, porque a gente concentrava com 2 dias de antecedência o jogo. Então nós estávamos na perua, quando terminou, que os caras batiam na perua e não sabia que ali tinha jogador. E os caras querendo virar, porque sabia que tinha um distintivo do Corinthians e passaram xingando todo mundo, né? Mas tudo isso fazia parte da profissão que nós escolhemos. Mas eu tive a minha tranquilidade, como Moisés, todo o grupo tinha, né? Não se deixava levar pela pressão. Se não quer ser pressionado, vai jogar tênis, vai procurar uma outra profissão. Mas jogar no Corinthians, e a gente sabia que era 1000 vezes pior do que eu que iniciei na Portuguesa, já estava preparado para tudo isso. E aqui na Portuguesa tem pressão também. Para o Zé. Então, Zé Maria, você era um lateral e, ao mesmo tempo, também era um ala, que hoje em dia é chamado de ala, né? Então, você fazia muito bem essa parte de ir e voltar. E isso já tornava um jogador moderno naquela época, né? Eu queria saber se outros laterais faziam isso ou se era você. Eu lembro do Carlos Alberto Torres também, que fazia muito. Como era fazer essas duas funções no clube, no time? Eu acho que começou uma mudança com o Carlos Alberto, né, que era um jogador, como o Djalma Santos, que também marcava muito. Eu era um jogador mais de marcação. E era obrigação do lateral, né, fazer marcação e cobertura. Às vezes você roubava uma bola e acabava indo fazer o apoio à parte ofensiva. Mas era uma jogada mais de linha de fundo. Hoje é diferente, que o ala ele é mais um meia, um volante, alguma coisa nesse sentido. Ele vai em direção ao gol. Você ia em direção ao fundo e tentava cruzamento para Geraldão, o pessoal que vinha de trás. Então é uma função totalmente diferente daquela que nós tínhamos. E outra coisa, tinha pontas, né? Tanto de um lado quanto do outro, você tinha que estar vigilante, né? Não era fácil, Ney, Zé Sérgio, Edu, Romeu, esse pessoal todo era complicado. O próprio Peri daqui era complicado quando eu estava na Portuguesa. Enfim, era muito difícil para o lateral marcar os pontas, porque eram muitos habilidosos e tinham visão e o Tuta, né, que foi o grande rival meu na conquista de 77, no jogo contra a Ponte Preta, que era meu irmão. Então foram situações muito difíceis que a gente passou. Por isso que era chamado de Super Zé, o cavalo de aço. Quer dizer que ele foi o cara que fez o primeiro gol na Libertadores do Corinthians contra o Internacional. Eu tive essa felicidade. Foi depois daquela invasão do Maracanã. A gente ficou credenciado para participar da Libertadores. No primeiro jogo contra o Internacional, eu dei sorte, né? Eu não era jogador de fazer gol, mas tinha mais pena. Valeu, obrigado. Ó, a presença aqui da Gaviões, vem para cá. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, sua pergunta. Da mesma forma que foi na semana passada, primeiramente, boa noite a todos. Família corintiana, presentes junto, é sempre bom. Na semana passada aqui eu falei para o Tobias e falei para o Geraldão que eu, com 3 meses de vida, eu chorei muito no berço quando o Corinthians passou pelo Fluminense e fomos para a final contra o Colorado lá do Sul. E depois de 1 ano e 2 meses, em outubro de 77, eu já estava com 1 ano e 3 meses e lembro que chorei mais ainda e não me deram uma madeira porque foram comemorar o título. Então foi muito triste para mim ali, porque eu fiquei sozinho no meu berço lá jogado, eu lembro muito bem disso. Então, para fazer essa metáfora, é para dizer o quanto que com 1 ano e 3 meses vocês já me fizeram felizes de chorar naquele berço. E eu agradeço muito. Então, assim, em nome da diretoria dos Gaviões da Fiel, eu venho trazer um abraço aqui para vocês. Muito obrigado mesmo, em nome do BO, em nome do Diguinho, em nome de toda a nossa diretoria dos Gaviões da Fiel, porque vocês são eternos na nossa vida, na vida de toda a torcida corintiana, de toda a nação corintiana.
E eu ganhei esse livro da mão do Andrés, no centenário do Corinthians, e tem uma foto aqui do Zé Maria que, para mim, ela representa tudo aquilo que é vestir a camisa do Corinthians. E eu vou pedir que essa foto, ela sintetiza realmente que a raça, o amor, a lealdade, a dignidade, a honra de vestir essa camisa, de honrar essa camisa, é diferente de qualquer clube do mundo, não tem comparação. A camisa do Corinthians, ela mostrada com esse teu sangue escorrendo, ela retrata para nós, torcedores corintianos, aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, seja na escola, seja o pai de família que está procurando um emprego e ele está suando a camisa dele ali no dia a dia. E quando essa camisa ela é mostrada e a gente olha para essa camisa dessa maneira como você retratou aqui, essa é a verdadeira emoção que passa para a gente. Então, eu, em nome da torcida corintiana, em nome dos Gaviões FL, eu queria muito te agradecer por cada gotinha desse sangue que você derramou nessa camisa, porque para nós não tem nada comparado. O Libertadores foi muito importante para nossas vidas, o Bimundial foi muito importante, o primeiro brasileiro foi importante, mas, Zé Maria, eu te dou um abraço em nome de toda essa nação, que somos mais de 30 milhões de loucos, porque eu sei que esse sangue aqui é sangue corintiano. Muito obrigado. Então vai lá e dá um abraço, vai lá e dá um abraço. Olha ela aqui, ganhou a camisa, tá vendo? Eu tenho que agradecer, eu acho que não podia deixar passar essa oportunidade. Eu acho que é gratificante ouvir isso, né? Eu quero agradecer não só aos Gaviões, mas a todo o torcedor, a toda a galera corintiana, porque a gente fez a obrigação, a gente cumpriu a missão que a gente tinha que cumprir. Então eu acho que eu não fiz nada mais ou menos que a minha obrigação. O corintiano, ele é assim, ele sangra a emoção pura. Tá aqui, ó, seu livro. Mas é muito bacana isso. Tem jornal hoje da Gaviões que você trouxe? Então quem quiser... Legal. Quem quiser ficar atualizado com as informações, tem lá um exemplar do jornal Gavião. Muito bacana. Vale a pena conferir. Dá licença só um pouquinho. Não. Quero até agradecer também a Gaviões, entendeu? Por essa participação nossa aqui. Agradece ao Diguinho, ao B.O., a Marininha, todos eles, porque hoje eu recebi um telefonema deles até pedindo a relação dos jogadores que vão desfilar no sábado pela Gaviões. Agradece a todos eles e obrigado pela participação sua também aqui, vindo representá-los, tá? Um abração a todos eles. Somos nós. Então, um abraço a todos os Gaviões que estão sentados aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Lembrando, quem quiser, depois do final, o Zé Hidalgo, fotógrafo oficial aqui do Departamento Cultural, vai fazer uma foto ampla com todo mundo aqui, junto com o troféu, com o Zé Maria, com o Basílio. Então fica todo mundo postadinho aqui, que depois vai ter uma foto bem bacana, uma foto geral de quem participou aqui hoje, tá certo? Para vocês guardarem como recordação. Um jovem que provavelmente nem tinha ideia do que estava acontecendo em 77, que deve estar em outro plano, mas ele deve saber bem o que aconteceu. Primeiramente, boa noite, meu nome é Boa Caio. Noite. Claro, como o Gil já acabou de falar, eu não nasci naquela época, né? Mas eu vi essa matéria, eu tinha uns 9 anos de idade no Grandes Momentos do Esporte, um canal pela TV Cultura que passou o especial de 77, a campanha inteira desde o começo, né? Que foi, claro, muito difícil, né? Ainda mais como o Basílio e o Zé Maria tinham contado, que vocês tinham 4 jogos e vocês não podiam perder nenhum. Também vocês tinham muitas dificuldades para ganhar dos times campineiros naquela época, como Guarani e Ponte Preta, né, mas acabaram ganhando no final. Eu tenho uma pergunta para o Basílio. Basílio, você, claro, participou 2 vezes no lance do gol, que deu o título, que você resvalou de cabeça e que você bateu pro gol. Você já tinha na pele sentindo, não, eu vou fazer esse gol e a bola vai sobrar para mim. Você sentiu isso na pele? Essa é a minha pergunta. Não senti não. Porque, veja bem, eu vejo assim, que eu fui uma pessoa escolhida. Isso eu tenho certeza que eu fui escolhida. Porque tanto é que vocês viram ali o comentário, porque quando o Vaguinho iria ficar de fora na segunda partida, que eu mesmo falo que eu tinha que fazer a função de jogar de lateral direito, o Zé Maria praticamente ia jogar acompanhando o irmão dele, eu tinha que acompanhar o Odirley.
Então, a gente conhecendo a forma de ser do Vaguinho, havia uma preocupação para que não afetasse o ambiente. Se eu tivesse que sair para ceder o lugar para o Vaguinho, para mim seria com o maior prazer. Só que ali existia um porém. Eu fui escolhido para fazer aquela função, entendeu? O Adãozinho foi escolhido para fazer a função também pelo lado oposto. Tanto é que quando eles voltaram, a característica do Vaguinho não era a idêntica do que a do Romeu. E o Romeu voltou naturalmente pelo setor dele e eu continuei fazendo a minha função. Tanto é que quando o Palinha se machuca, logicamente poderia o Vaguinho jogar pelo setor dele. Não, ele foi fazer a função que era do Palinha e eu continuei na minha, enchendo o saco do Odirley, até ele se aborrecer comigo e ele tomar o cartão amarelo. Que aí, no terceiro jogo, cada um voltou para a sua posição de origem. E obrigado você, entendeu? Independente disso, de estar acompanhando nós. E, é lógico, você não estava lá, mas pelo menos você acompanhou essa matéria pela cultura, tá ok? Bacana. Porque o único que sabia era o Brandão. Pelo que eles contaram, o Brandão sabia do que ia acontecer. Mas depois, esse sim. E como você disse, você foi o escolhido, mas foi muito bem preparado para aquele momento. E depois disso, você agora é o escolhido de todos, ou preparado para sempre. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Não, obrigado. Pro Zé Maria, então aproveita, vai. Zé Maria, vamos voltar um ano antes, né, que foi em 76, a invasão do Maracanã, que também acompanhei na íntegra também pela TV Cultura, um dos grandes momentos do esporte, na verdade, o melhor canal que eu vi na minha vida, que retrata muitos jogos antigos, muitos clássicos. Mas não precisa mais, porque aqui agora a gente vai mostrar todos os jogos eternos, e esse aí você viu aqui, não viu lá na Cultura não, você viu a semana passada aqui. Então, aquele pênalti que você bateu, que deu a classificação pro Corinthians na final contra o Internacional, que foi 2-0 lá, infelizmente lá no Beira-Rio, né? A responsabilidade de você, tipo, tremeu na hora mesmo, você falar, não, eu tenho que fazer esse gol para levar o Corinthians para a final. Tremeu na hora mesmo? Ficou muito nervoso? Não. Eu, depois que, infelizmente, teve aquele problema com o Rivelino, em 74, 75, eu comecei a bater as penalidades. Mesmo em 74, num jogo aqui no Parque São Jorge, o Riva falou, não bato mais pênalti. Eu bati um pênalti contra o Noroeste e, na sequência, o treinador falou, pô, você bateu, aquele vai continuar batendo. Então, eu tinha uma certa experiência. Né? E o Teixeira, que era o preparador físico, falou, Zé, você está batendo pênalti, nunca bata o pênalti no chão. Se você prestar atenção nos pênaltis que eu bati pelo Corinthians, todos eles foram no alto. Falou, a possibilidade do goleiro pegar embaixo é muito grande. Então, se você bater os penalidades, continue batendo, mas bata no alto. Independente do canto, porque geralmente o goleiro sai caindo. Então, eu fui tranquilo naquele dia, e o Tobias deu mais tranquilidade ainda, porque ele tinha pego 2 pênaltis. Né? Então, como eu já era um batedor oficial, depois daquilo ali, eu fui já sossegado, que podia até errar. Né? Então, eu acho que o grande feito foi do Tobias, que foi o grande herói aquele dia. Tobias e o nosso saudoso Russo, né, que fez o gol de puxetinha, que deu o empate. Valeu. Agora, o bom de ser jovem é isso, né? O sujeito chega aqui e fala para o Zé Maria, você tremeu na hora de bater o pênalti? Mas é essa a juventude não que a gente gosta, pô. Como é bom ser jovem, assim, né? Tem que ser assim. Audacioso. Você tremeu na hora de bater o pênalti? Tava com medo? Mas a responsabilidade a gente sabia que tinha. Agora tremer não. Tremer não. Pois é. Agora ele viveu, ele estava lá, tenho certeza disso. Olha, reverenciando, que legal, muito bacana. O meu nome é Antônio, eu sou do Sapopemba e eu estive com vocês. Sempre estarei. É o seguinte, tem uma coisa que me incomoda desde essa data, que é o seguinte, no dia 14, o jogo foi no dia 13, no dia 14 os nossos adversários e a mídia começaram a fazer uma campanha terrível contra o Corinthians, aquela história do apito amigo que aquele amigo nosso faz, né? Na emissora lá. Então, vocês que estiveram antes no jejum e depois, eu queria que vocês falassem uma palavrinha sobre isso. Essa história do apito amigo. Tem como vocês comentarem? Isso não existe, pô. Apito amigo favorável ao Corinthians? Sim. Eu não acredito nisso. Eu acredito na inteligência do Matheus, por exemplo, que alguém até ventilou a contratação do Rui Rei. O Matheus tinha contratado o Rui Rei antes.
foi mais ou menos parecido com a contratação do Sócrates, que o São Paulo estava interessadíssimo. Ele foi lá, antecipou e contratou o Rui Rei. O Rui Rei foi contratado bem antes, ele era o artilheiro do campeonato. E o Corinthians tinha essa fama de contratar os jogadores que se destacavam, como muitos grandes jogadores vieram para o Corinthians. Então o Rui Rei também ele foi penalizado pelo mal que ele cometeu dentro do jogo. Zé Maria, eu não estou falando especificamente dessa contratação do Rui Rei ou do jogo. O que eu sou corintiano... Você quer saber do apito amigo, né? É o seguinte, Basílio. Eu comecei a torcer para o Corinthians, o cabeção era o goleiro. Eu sou antigo. Então, eu vi o Corinthians ser prejudicado dezenas, centenas de vezes. Muito, muito, muito. E agora, o que eu vejo dizer é que qualquer coisinha, um lateral invertido, existe um favorecimento ao Corinthians. É isso que eu quero dizer. Bom, eu vou responder da minha maneira, né? A gente pode acompanhar tudo aquilo que nós enfrentamos em relação a Libertadores, né? Acho que todo mundo riu quando nós perdemos para o Tolima, né? Ficaram todo mundo satisfeito, foram lá, quebraram todinho o CT do Corinthians, né? E a imprensa fez um pequeno comentário daquilo que existiu. Agora, esse ano, o que houve? Foi pior, né? Ela foi pior. E eu analiso da seguinte forma: ser corintiano, ele é totalmente diferente. Você vai ter um São Paulo, um Santos, um Palmeiras, um Flamengo, um Fluminense, tudo contra nós. Ou você acha que quando nós fomos para o Mundial, tinha alguém torcendo, algum brasileiro torcendo para nós, à exceção nós mesmos, torcedores corintianos, tudo contra. Então, é muito mais fácil. Eles falam isso como argumento, que é o artista, né, do Milton, que fica falando do apito amigo. Apito amigo é lógico, ele como torcedor do Santos, da Sereia lá, então ele fala dessa maneira dele aí, você entendeu? Eu já respondo da seguinte proposta: o Corinthians vai sofrer muito em cima disso. Não vamos pensar que vai nos favorecer, é porque nós somos muito forte e muito grande. A verdade é que o Corinthians, é isso, tem duas torcidas, uma que torce para o Corinthians e o resto que torce contra. Então vai ter sempre isso. Obrigado, viu, Antônio? O vô está no finzão da vida. Eu queria só... Peraí. Eu queria só fazer um pedidinho. Eu queria dar um abraço. Ah, então vai lá. Só não vai morrer aqui, hein? Por favor. Vai falar que está no fim da vida, vai morrer aqui, vai dar trabalho para nós. É bacana isso. É muito bacana você poder ver. Então, ó, vamos tá fica brincando. aqui, ó. O senhor vai tá ganhar velho. uma foto, fica ali para ganhar uma Tem foto. 61 anos, gente. Tá vai novo, aqui. Quantos anos? 61. É isso, tá novo ainda. Eu tenho 65. Pois é. Tá aí, valeu. Uma salva de palmas então pro seu Antônio, que tem ainda 70 anos de vida pela frente. Vai lá, cuidado aqui na escada. Daqui a pouquinho eu vou sortear presentes, são 10 presentes, um oferecimento da loja oficial Poderoso Timão aqui do Parque São Jorge. Portanto, guardem os tickets que daqui a pouquinho o Nelsinho vai comandar o sorteio aí. Seu nome? Meu nome é Alex. Vamos lá. Cangaíba, Zona Leste. Primeiramente, eu queria agradecer você do manto sagrado com honra, orgulho e glória para você que deve ter sido. Basílio, fora esse gol que você fez aí, que sem comentários, tem algum outro time que você tenha feito gols, que você gostava de jogar e gostava de fazer bastante gols? Não vai falar. Por incrível que pareça, os maiores jogos que eu fiz, até fui contratado para o Corinthians justamente por causa disso, né? Joguei sempre bem contra o Corinthians. Mas um jogo que para mim marca é um contra o São Paulo, que no Morumbi, que o Valdir Pérez participou de um e o Toinho de outro. O primeiro jogo, o Vaguinho foi no fundo, bateu cruzado, como eu estava muito na frente da trave, eu deixei a bola passar e dei de calcanhar e fiz o gol. E o Valdir Pérez deu risada. Deu risada mesmo, falando, só risada, você mesmo. E um outro no próprio Morumbi também, no portão de entrada, o Romeu bateu o escanteio e eu de calcanhar toquei, a bola caiu no segundo pau e fiz um dos gols marcantes, principalmente contra elas.
Aê, no salão de festa. Vamos encerrar então a nossa rodada de perguntas. Seu nome? Jefferson. Então vamos lá, para quem é? Primeiro eu quero agradecer os dois, né? Porque eu estava nos 3 jogos e vocês fizeram eu ver o Corinthians ser campeão a primeira vez na minha vida, né? Então isso é uma coisa. E alguém estava falando de Libertadores, vocês foram os Libertadores de toda uma nação, né? Então é muito mais importante do que qualquer Libertadores que tem por aí, né? E assim, eu lembro que no segundo jogo, depois do jogo, foi muito difícil para nós, torcedores, aguentar até a quinta-feira, né? Porque a barra estava muito pesada, né? E eu queria saber de vocês, como é que foram esses dias até a quinta-feira, esperando o jogo? Como é que foi para vocês a preparação psicológica para um jogo tão importante que naquele? Difícil, né? Porque vinha de uma não foi tão difícil, porque nós tínhamos uma personalidade, uma pessoa pra gente que foi maravilhosa, que foi o Brandão. Ele foi no vestiário e falou: hoje não tem concentração, vamos voltar para concentração. Eu acho que aí foi a dose, o tempo certo que nós tivemos para pensar, conversar alguma coisa. Ele nos liberou de manhã para vir para casa na segunda-feira. E à tarde nós treinamos e voltamos à concentração. Eu acho que esse foi um momento de meditação e de reflexão que todos nós tivemos. Tanto que o jogo seguinte foi daquele jeito. Eu acho que se tivesse mais 2 horas de jogo, dificilmente a gente perderia para a Ponte Preta. Pelo posicionamento que cada um estava, pela intenção que cada um estava e por tudo aquilo que a gente recebeu das pessoas que estavam bem próximas da gente, que foram os nossos treinadores e preparadores. Legal. Foi meio agoniante. Não foi tão fácil assim não para quando nós saímos do estádio tomando essa pressão, né? Mas agora o essencial o Zé Maria falou. O jogo para quinta-feira, você concentrar na segunda-feira, foi o que ele fez. Tanto é que você vê, dentro do treinamento que nós fizemos aqui no Parque São Jorge, que foi onde eu senti essa lesãozinha aí, e o Zé também. Mas, graças a Deus, nós tivemos o tempo de recuperação, né? Com tratamento praticamente o dia todo, participando dos treinamentos. Mas o mais tranquilo era o nosso comandante, né? Que sabia a hora de dar uma dura, que sabia a hora de conversar. Aqueles que ele achava que estava meio desgastado, que estava meio chateado, alguma coisa, ele chamava, ele ia lá no quarto, ele conversava. Então, quer dizer, nós ficamos totalmente à vontade, nós ficamos tranquilos para chegar o jogo final. E aí, logicamente, a gente fica na expectativa, não vê a hora de chegar o jogo, para dar o juiz apitar e você começar o jogo, você entendeu? Porque você fica muito ansioso aguardando aquele momento. Mas ele é meio desgastante, sim, de fato, principalmente após o jogo. Então tá bom. Vamos lá, a última, porque aí nós vamos sortear os presentes aí. Vamos lá. Boa noite, boa noite. A pergunta para o Zé Maria e para o Basílio, na verdade. A pergunta para os dois, faz favor de olhar ou não? Gostei da dura. Mas a pergunta é o seguinte, um muito obrigado. Muito obrigado por vocês, porque vocês fazem parte da história do Corinthians. Vocês, o que eu passo para o meu filho, a vocês. Tudo que ele vê é o que vocês fizeram, então eu não tenho pergunta. Eu tenho só que agradecer e muito obrigado por vocês dois fazer parte da história. E história e homenagem tem que ser em vida. E vocês são lendas vivas. Muito obrigado, só isso. Uma salva de palmas então para todo mundo. Aê, baixinho. Aê, isso aqui que é Corinthians. Nós que temos que agradecer, né, ao Rafael perante esse agradecimento, né? Pode ter certeza que esse agradecimento teu pertence ao nosso capitão, que isso é levado para todos nós que tivemos naquela conquista, ao qual eu vou pedir depois, né, só um tempo mais breve possível, Rafael, aproveitando que você está nos agradecendo, para fazer uma lembrança daquilo que seja mais importante. Eu fiz aqui Zé, segura para mim, faz favor. Eu fiz aqui, eu escrevi praticamente todos aqueles que tiveram com nós nessa conquista, principalmente na nossa diretoria: Vicente Mateus, Valdemar Pires, Isidoro Mateus, René de Toledo, Aloysio Santos e Leonel Marconi. Eu tenho a comissão técnica, que era praticamente Oswaldo Brandão, João Avelino, Dr. Léo Vilarinho,
Dr. Luiz Carlos Campos, José Teixeira, o Benê Ramos, José Carlos Tavares, o senhor Rocco, nosso massagista, o Oscar Davidson, também que era o nosso massagista, o Miranda, que até hoje trabalha no clube, o senhor Paulo Dias, que era o nosso roupeiro, o senhor Rodrigues, que era outro massagista, e o Antônio Fernandes também, que era outro massagista, que nos deram esse apoio. E não esquecendo que Tobias, Moisés, Russo, Ademir da Guia, Vladimir, Ademir Gonçalves, olha eu da Guia. Opa, o cara mudou, trouxe o cara pra cá. Vladimir, Vaguinho, Geraldão, Luciano, Romeu, Palinha, Zé Eduardo, Edu Jonas, o Cláudio Mineiro, Givanildo, Jairo, Darcy, Adãozinho, Lance, o Rubens Nicola, Cláudio Marques, Góes, Bellini, Genildo, Solito, Alves, Zé Maria, Basílio. E o legal é que isso aqui é verdade, não é igual o Cabeção que fica falando um monte de nome e ninguém sabe se é verdade ou não, né? Não, mas são nomes que eu peguei justamente numa camisa que eu mandei estampar que eu não tinha mais. Legal. E eu consegui, que é o Jubileu de Prata, que ele está ali com a camisa, né? Aquela camisa linda, maravilhosa, ao qual nós fizemos um evento aqui. E gostaria de também, não sou Maguila, mas quero agradecer o meu grande diretor ali, o seu Ferrari. Nelsinho, obrigado por tudo, você, Rafael, tá? E obrigado aos meus amigos que eu pude trazer ali, o Dudé e o próprio Giba. E não esqueceram que o Rony nos ajudou. Falou? Obrigado.